Ser brasileiro de sangue ou de coração. Ser gente de sabores, de aprendizado. Do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados. Gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares. Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras. Brasil da diversidade, DNA do mundo, DNA Todeschini, coleção Identidade, apaixonante como Brasil. Sua vida é uma grande caminhada e para ajudar você, seja qual for o momento, a Braseg Seguros oferece seguros para automóveis, condomínios e residências, responsabilidade civil, risco de petróleo, seguro empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. A segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Braseg Corretora de Seguros. O IB, o Instituto de Língua Inglesa, oficialmente reconhecido pela Embaixada Americana, oferece em sua unidade de Macaé cursos normais e intensivos, crianças a partir dos 5 anos, exames de proficiência de inglês da University of Cambridge e Michigan, imersão e conversão. Avenida Nossa Senhora da Glória, 236, próximo ao trevo da Praia Campista. IB o Campus, Macaé, 54 anos no Norte Fluminense. O corre-corre do dia a dia não pode ser motivo para você comer sanduíche na hora do almoço. Preserve sua saúde. Vá ao restaurante Malagueta, desfrute de um amplo espaço e sirva-se de várias opções de nossa gastronomia aquilo. Tudo elaborado pela chefe Paula Abreu. Aceitamos cartões de crédito e vale refeição. Restaurante Malagueta, cuidando do seu bem-estar. No Shopping Tropical Plaza, Rui Barbosa 698, sobre Loja, Centro, Macaé. Cuidado por onde pisa. Piso é na Vilarejo. Evite escorregão na hora de comprar pisos e revestimentos. Maior variedade, maior estoque, melhores condições. Orce, compare e compre. Menor preço garantido. Porcelanato polido 60 por 60 Vivace, R$ 44,90. Piso 45 por 45 Alaska Sedasa, R$ 11,90. Revestimento 32 por 44 Oviedo. Branco, Bianco Grace, R$ 22,90. Aproveite. A Vilarejo tem frete grátis e entrega rápida. Vilarejo, a casa é sua. Olá, telespectadores. Nós hoje vamos conversar com Walter Schelles, que já esteve aqui em nosso programa, ele que presidiu durante algum tempo a OAB de Macaé, e é sempre um prazer enorme conversar com Walter Schelles, e hoje nós vamos falar da atividade imobiliária que ele também exerce aqui em Macaé, vamos falar um pouco também sobre as questões de cidadania da nossa cidade, da convivência, enfim, um bate-papo com Walter Schelles. Walter, prazer enorme tê-lo aqui mais uma vez no nosso programa. E, evidentemente, eu sei que você gosta muito de política e sempre foi uma pessoa ativa. Você vem de uma família, seu pai, durante muitos anos, boa época aquela que se fazia política muito diferente do que se faz hoje, né? A política se modificou muito, hoje você tem o marketing como ferramentas de política, de eleições, né? Hoje você tem uma mídia que não tinha naquele período, né? Mas seu pai sempre se notabilizou por um homem íntegro, uma pessoa séria, de uma época que se fazia aqui política de casa em casa, de conversar com as pessoas. A conquista do voto era de uma forma diferenciada do que é hoje, né? Enfim, como é que você se vê hoje numa cidade que você nasceu, né? Numa cidade que você vem desenvolvendo também suas atividades profissionais com sucesso, né? Você registrou um marco na OAB, inegavelmente. Qualquer cidadão que acompanha a vida pública de Macaé, e principalmente os advogados, hão de dizer que você teve realmente uma atuação pragmática como advogado, em favor da ordem, em favor dos advogados,
marcando com algumas conquistas a sua gestão. Mas vivemos hoje um mundo de esperança, um mundo novo, onde a sociedade, você é muito jovem ainda, né, e a gente tem visto agora uma participação, a volta dos jovens a protestar, a querer participar da vida pública de uma forma que a gente já viu antes no Brasil e que fez as coisas se modificarem. Nós tivemos um período de ditadura militar, um período difícil, um período em que eu vivi um pouco, né? E que a gente deve demais à participação dos jovens, ao alerta dos jovens e a alguns artistas, as pessoas que não aceitavam aquele modus vivendi do que vinha acontecendo na vida política e administrativa do Brasil. E hoje a gente está vivendo isso de novo, né? Algumas modificações de forma com que as coisas acontecem, mas de certo modo há uma insatisfação grande de modo geral. Não com todo político, porque nem todo mundo é igual, mas a gente percebe aí que há algum descontentamento da sociedade brasileira. Eu gostaria de saber como é que você vê isso, né? Na sua idade ainda, muito jovem, nas suas realizações, nos seus anseios, você empresário, né? E você também como membro de instituições que têm importância no município. Fernando, antes de tudo, um prazer estar aqui com você. É a terceira vez que eu participo do seu programa. Já está ficando aqui, já é da casa. Começamos lá, na época que eu fui presidente da OAB, logo no início da minha gestão. Nosso programa está fazendo 13 anos agora, dia 16 de novembro. Você me recebeu lá em 2004. 2004, então, verdade. Já são praticamente 10 anos, Exato, quase 10 anos. Exatamente. E depois eu estive com você numa outra oportunidade, 2009, 2010, não me recordo. 2010. E em 2013 nós estamos aqui, de volta. Mais uma vez. E um prazer enorme estar aqui com você. Prazer é nosso também, de toda a nossa equipe aqui. Não só de participar do seu programa, estar ao seu lado, que é sempre um prazer para mim. Muito obrigado. E a sua pergunta é muito pertinente, muito atual, Fernando. Eu vejo o nosso país passando por uma fase muito importante, porque nós atravessamos alguns momentos cruciais nos últimos 20 anos. Se a gente for pegar um marco no país, nos últimos 20 anos, você começaria em 1994, com o Plano Real, com o fim da inflação, o governo Fernando Henrique Cardoso. Ali foi um marco fundamental, eu considero... Foi uma mudança de paradigma, eu considero, né? Fernando, não só nos últimos 20 anos, eu considero esse marco, depois da redemocratização, então se nós formos olhar de 64 para cá, depois da redemocratização, para mim foi o marco mais importante do país, porque o Plano Real inaugurou uma nova era, um marco social que permitiu que as pessoas tivessem acesso à dignidade. O Brasil sempre viveu um abismo social muito grande e a inflação corroía o salário, principalmente dos mais humildes. E muito mais perversa para os mais humildes que não tinham condição de defesa. Não tinha, porque o salário no fim do mês já não valia nada. Então, ali foi um marco fundamental. Que, obviamente, após aquilo, você teve que ter um processo de consolidação dentro do país. Consolidação da economia, consolidação do fim da inflação e uma certa modernização do país com as privatizações, com a abertura. Isso permitiu uma oxigenação e permitiu que o país se preparasse para poder ingressar no primeiro mundo. O Brasil tinha todas as condições de entrar no rol das grandes potências. E houve aí uma série de avanços, primeiramente com o governo Fernando Henrique, inaugurado com o fim da inflação. O governo Lula foi bom em algum sentido, principalmente ao aprofundar as reformas sociais que o Fernando Henrique começou, que foram inauguradas pelo Fernando Henrique. Aliás, começou colocando no Banco Central um deputado oriundo, um economista oriundo do PSDB. Sim, né? sim. O Henrique Meirelles era um membro, não do PT, mas sim do PSDB. O Lula foi muito feliz ao manter a mesma política econômica do governo Fernando Henrique. Ele tinha o Antônio Palocci à época, trouxe o Henrique Meirelles, e ali ele manteve aquele tripé, né? Flutuação do câmbio, controle de inflação, ou seja, todo o cuidado possível para que o país continuasse no rumo certo dentro da economia.
e aprofundou as reformas sociais que o Fernando Henrique fez. Até porque houve condições para que isso pudesse acontecer. Só seria possível com a economia estabilizada, só seria você podia programar, no fim da inflação. Então, o que a gente viu foi as pessoas melhorando de vida, tendo acesso às coisas, aos bens, aos serviços. É claro, muito também por conta da China. Nós viramos parceiros comerciais da China. E o crescimento da China... E o crescimento da China extraordinário. Né? E isso 10, obviamente 12, 15%, impactou até 15% impactou aqui dentro do Brasil. E esse impacto, obviamente, foi absorvido de maneira positiva pelo país, e as pessoas, e óbvio, as condições da economia proporcionaram isso também. Então, houve um avanço, teve aí a vinda da classe C, né, as pessoas conseguindo consumir mais, viver melhor, isso é muito bom, isso é ótimo. Só que algumas coisas ficaram pelo caminho. E em alguns pontos nós retrocedemos muito. No campo ético e moral, Fernando, os 10 anos, 11 anos já, né, porque começou em 2002, nós estamos em 2013, os 11 anos do governo do PT, na minha visão, representam um retrocesso no campo moral e ético. E para mim o Mensalão é a maior demonstração disso. O Brasil regrediu nesse campo. Que se constitui, acaba se constituindo num péssimo exemplo para as atuais gerações que ficam desesperançadas de haver justiça, né? Exato, você espera do chefe do executivo, ou você espera das pessoas que estão à frente do Brasil, que estão à frente do governo federal, que se pautem minimamente por uma conduta ética razoável, sensata, equilibrada, o que não se viu. O Mensalão não foi um escândalo, foi a cúpula do governo do PT, a cúpula, eu não estou falando de coisas isoladas, foi a cúpula do governo do PT montando um esquema de compra de votos para ferir os princípios mais básicos da República. E aí eu não falo, pode ser 1 milhão, podem ser 10 milhões, R$1, 1.000, não interessa. Se comprou deputado, se comprou para aprovar projeto e se montou um esquema. Isso foi péssimo para o país, péssimo, porque o exemplo tem que vir do governante. E infelizmente o PT retrocedeu, contribuiu negativamente nesse aspecto. Por outro lado também, com a melhora da renda, melhora de vida das pessoas, que foi muito bom, é muito positivo, as pessoas também passaram a querer solicitar mais do poder público. E nada demais que elas estão solicitando. Melhor educação, melhor saúde, melhor infraestrutura, segurança. E o que a gente viu eclodindo nas ruas foi isso. As pessoas insatisfeitas com o serviço público e insatisfeitas com esse retrocesso moral no campo político. Dessa forma que eu interpretei todo esse movimento. Bem, Walter, a sua fala ela tem muita propriedade. Eu diria, inclusive o nosso telespectador que acompanha, sabe que também os serviços concedidos, as aberturas econômicas, deveriam ser procedidas ou precedidas também de um controle que há no mundo moderno. Hoje você vê algumas companhias que atuam no Brasil que de forma diferente atuam nos seus países de origem. Então, os avanços que você fala hoje, da exigência do consumidor, dele querer um serviço de telefonia adequado, dele querer um serviço de energia a contento, dele querer um serviço de esgoto bem feito, isso é também reflexo daquilo que você está falando, daquilo que não basta a minha ascensão de poder comprar. Eu quero ter serviços que me deem aquilo que eu estou pagando, até porque você não tem nada disso de graça. Exato. Você paga tudo isso. E que é um dever do Estado. Que é um dever. Dever do Estado. Seja ele prestando por si, como a gente vê na saúde, que ele terceiriza, ou aquele para quem ele deu o poder para realizar, o poder concedeu o poder. E aí o Estado tem o poder de fiscalizar, tem o dever de fiscalizar o bom andamento desses serviços. Essas insatisfações eu acho que também estão nesse bojo. Estão, e a população tem que ir para a rua, é claro, sempre de forma ordeira, né, Fernando? Aí eu estou falando. Vamos fazer um intervalo aqui, Walter, é um assunto que a gente pode dar continuidade, você falou de forma ordeira, vamos estar também conversando a respeito desse outro tipo de manifestação aí, que passa também a permear as páginas de jornais, televisões, que são essas formas agressivas, né, e de quebrar coisas e destruir. Qual a sua visão a respeito dessa situação? Eu volto daqui a pouco na TV Litoral.
brasileiro de sangue ou de coração. Ser gente de sabores, de aprendizado, do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados. Gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares. Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras. Brasil da diversidade, DNA do mundo, DNA Todeschini, coleção identidade, apaixonante como Brasil. Sua vida é uma grande caminhada e para ajudar você, seja qual for o momento, a Braseg Seguros oferece seguros para automóveis, condomínios e residências, responsabilidade civil, risco de petróleo, seguro empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. A segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Braseg Corretora de Seguros. O IB, o Instituto de Língua Inglesa, oficialmente reconhecido pela Embaixada Americana, oferece em sua unidade de Macaé cursos normais e intensivos, crianças a partir dos 5 anos, exames de proficiência de inglês da University of Cambridge e Michigan, imersão e conversão. Avenida Nossa Senhora da Glória, 236, próximo ao trevo da Praia Campista. IB Campus, Macaé, 54 anos no Norte Fluminense. O corre-corre do dia a dia não pode ser motivo para você comer sanduíche na hora do almoço. Preserve sua saúde. Vá ao restaurante Malagueta, desfrute de um amplo espaço e sirva-se de várias opções de nossa gastronomia Aquilo. Tudo elaborado pela chefe Paula Abreu. Aceitamos cartões de crédito e vale refeição. Restaurante Malagueta, cuidando do seu bem-estar. No Shopping Tropical Plaza, Rui Barbosa 698, sobre Loja, Centro, Macaé. Cuidado por onde pisa. Piso é na Vilarejo. Evite escorregão na hora de comprar pisos e revestimentos. Maior variedade, maior estoque, melhores condições. Orce, compare e compre. Menor preço garantido. Porcelanato polido 60 por 60 Vivace, R$ 44,90. Piso 45 por 45 Alaska Sedasa, R$ 11,90. Revestimento 32 por 44 Oviedo, branco, Bianco Grace, R$ 22,90. Aproveite! A Vilarejo tem frete grátis e entrega rápida. Vilarejo, a casa é sua! Estamos de volta com o programa Raio X. Hoje nós estamos conversando com Walter Schelles. Walter, nós estávamos agora discorrendo sobre esse tema, dessa questão da população, das insatisfações geradas com essa falta de crescimento de qualidade em serviços, de retorno daquilo que se investe, do que se paga de imposto, né? E nós acabamos no finalzinho não concluindo, e você falava e eu falava também sobre essas manifestações ordeiras, e também não tem como não falar sobre essas desordens que vêm ocorrendo aí, principalmente no eixo Rio-São Paulo, né? Qual a sua visão a respeito desse fato? A visão minha, Fernando, eu acho que é a visão da grande maioria da população, que as manifestações ordeiras e civilizadas são bem-vindas. E as manifestações que atingem o patrimônio alheio, seja ele público, seja ele privado, essas manifestações, na verdade, elas têm que ser combatidas, porque isso, na verdade, não é nenhuma manifestação. Isso, a rigor, é um ato de vandalismo, e é um ato criminoso. Você destruir o patrimônio alheio, e, em determinados casos, até agredir determinadas pessoas, como foi agredido há pouco tempo atrás o comandante da Polícia Militar em São Paulo. Então, isso tem que ser combatido com rigor. Agora, a manifestação civilizada, ordeira, bem-vinda, muito bem-vinda. Bem, nós esperávamos que houvessem realmente modificações em sequência a essas manifestações. Qual a sua expectativa ainda a respeito do que esse movimento modificou ou não modificou
na classe política e na sociedade como um todo. Porque uma outra questão também que a gente tem que colocar, porque há também um vício de cidadania envolvendo também as mazelas brasileiras. Quer dizer, o próprio brasileiro passou também a lá corromper o guarda, a participar também de alguma forma por essa impunidade reinante, né? Principalmente uma dificuldade de fazer com que as pessoas que a gente notoriamente sabe que fraudaram, que levaram fortunas, e elas acabam continuando vivendo as mesmas vidas. E como é que você vê essa situação também? Eu acho que exigir do político a conduta correta é um dever de todos nós. Agora, nós temos que exercer esse dever também no nosso dia a dia, nós enquanto cidadãos. Então não adianta nada nós nos portarmos de forma incorreta dentro da nossa empresa ou dentro do nosso trabalho e exigir do político uma posição de correção, de honestidade. Então, eu acho que você começa fazendo o dever de casa e depois exige do político que ele também cumpra o dever dele. E acho que as manifestações foram nesse sentido, foram para exigir do político uma conduta correta e, obviamente, para atender os deveres do Estado, o Estado prestando serviços de boa qualidade e um bom atendimento à população. Bem, nós estamos conversando com o Dr. Walter, advogado e dos bons, né? Também presidiu aqui a OAB de Macaé e hoje está à frente do mercado imobiliário com suas atividades, tem atividades também no Rio de Janeiro na área de gastronomia, um jovem que se acostumou a trabalhar desde cedo e hoje já começa a ser até um exemplo aqui para alguns outros jovens que a gente conhece, da sua tenacidade, da sua vontade de fazer coisas, né? Nesse momento que você retorna e coloca muito de perto do mercado imobiliário em Macaé, você que vem vivendo a economia de Macaé, eu gostaria de discorrer um pouco da sua visão sobre a economia de Macaé. Nós tivemos aqui o boom do petróleo, nós tivemos a chegada da Petrobras. A meu ver, a Petrobras, quando chegou, não deu um dever de casa, ou não sinalizou para que houvesse um planejamento. Ela chegou com muita necessidade de buscar o petróleo, de prospectar o petróleo, e diferentemente de alguns outros países onde um grande acontecimento desse talvez fosse procedido ou precedido de um planejamento conjunto, coletivo. Acho que a própria empresa naquela época tinha que ter participado disso, tinha que ter contribuído para que Macaé se ordenasse a partir daquele princípio, até porque ela sabia do que ia acontecer, né? As pessoas que estavam à frente naquele momento tinham uma visão muito superior a que tinha o próprio prefeito da cidade, e a população nem se fala, né? Porque eles eram estrategistas também e sabiam o que eles mais ou menos iam encontrar e encontrar o que ia acontecer com a cidade. De lá para cá nós tivemos vários momentos diferenciados do petróleo, e agora nós estamos aí numa outra fase, que é o pré-sal. E vivendo também a angústia de que isso pode acabar, e uma lei no Congresso que limita os recursos para as cidades que afetam ou que são afetadas por essa prospecção. E uma coisa talvez que eu gostaria de colocar na sua reflexão aqui, que nos preocupa mais ainda. Nós tínhamos uma lei de que as empresas, para trabalharem para a Petrobras, deveriam estar num raio de 50 quilômetros da base aqui da Petrobras. Isso foi se modificando, chegou a 120, hoje é 250 quilômetros. Pouca gente talvez saiba disso. Significa dizer que você pode estar com uma empresa lá no Rio de Janeiro e não precisa necessariamente, pelas novas normas daqui da base de Macaé, você precisa estar nesse raio de 50, você pode estar em 250. De qualquer modo, a gente vê o mercado imobiliário crescendo, né? Não precisa ser especialista, basta, você passa numa rua hoje, quando você olha, daqui a pouco já tem um prédio, bota na outra, tem outro prédio, bota a outra, tem outro negócio. E eu gostaria de ver uma visão dessa cronologia do que você vem como empresário, como advogado, pessoa que vem vivendo a economia da cidade, qual a visão que você tem do que ocorreu, do que está ocorrendo e da sua visão de futuro? Eu sou um otimista em relação a Macaé, eu sou um otimista em relação à vida, tá, Fernando? Eu vejo a vida de uma forma muito, muito tranquila. Eu acho que se a gente seguir o caminho certo, do trabalho honesto, as coisas acontecem. E numa cidade como Macaé, que é uma cidade especial por causa da produção de petróleo,
é uma cidade que não tem volta. Ela é uma cidade de sucesso. É uma cidade com uma economia pujante. Consolidada. O que Macaé, o que eu vislumbro em termos de economia para Macaé é um crescimento constante por causa da produção de petróleo, com impacto, obviamente, em outras atividades, em outros segmentos, principalmente serviços. E isso, para mim, é um caminho, como eu já disse, sem volta. Me parece que a administração pública tem que acompanhar, me parece que a administração pública tem que avançar, tem que evoluir. Eu, particularmente, acho que nós tivemos alguns anos de atraso com o governo Riverton, acho que foram 8 anos de atraso, onde tivemos um governo que não acompanhou o crescimento da cidade. O segmento privado era de uma forma e o setor público de outra forma. Vejo que com Aloysio, o governo dele está há pouco tempo, mas essa esperança foi renovada, ou seja, da administração pública voltar a caminhar perto do privado, do setor privado. Quando eu digo voltar a caminhar perto, é caminhar no mesmo ritmo, no mesmo nível, entendeu? Exatamente. Na mesma batida. Oportunizar, né? Exato. E se não obstruir o caminho já da iniciativa facilitar de forma lícita, de forma correta, para que o setor privado criar condições, trabalhe bem, ou seja, não criar barreiras, empecilhos, e agir de forma honesta, que é um dever do administrador público. Então, se a administração pública se portar da maneira que nós estamos esperando, e eu acredito que esse governo do Aloysio faça isso, a gente já está vendo sinais disso nesses primeiros 10 meses, eu acredito que o setor privado, ele vai e vai bem. E você, para fazer o social, você precisa do capital, né? Para você fazer o social, você precisa do capital sempre, né? Você precisa. Essa história de que como é que você faz o social sem você ter o capital presente? Você tem que ter economia, você tem que ter capitalismo. Para fazer o social, você tem que ter capital, tem que ter capitalismo. Não existe cuidado pela pessoa sem dinheiro, sem recurso, Você sem desenvolvimento adequado. Você não dá boa saúde sem recurso. Cuba não é responsável pelos avanços na medicina. Os Estados Unidos que são responsáveis. Os maiores avanços na medicina vêm dos Estados Unidos, porque lá tem recursos, lá é o capitalismo. Mas os Estados Unidos não distribuem bem. Essa é outra discussão. Investimento em pesquisa. Agora, investimento em pesquisa é onde tem recursos. Então, Macaé tem dinheiro, tem produção de petróleo, tem o crescimento das outras áreas de atuação. Se o setor público acompanhar, nós vamos ter uma cidade, eu sou macaense, adoro minha cidade, mas nós vamos ter uma cidade ainda melhor. Com certeza. E com um bom exemplo, né, da pessoa de bem, do bem também, com certeza você passa a fazer com que nós falamos, o exemplo, né? O exemplo começa a permear em todos os setores, não só no poder público, como também na própria empresa privada, que acaba tendo e se colocando de uma forma que, olha, existe um poder estabelecido que caminha com essa direção ética, com essa direção moral, e isso induz a cidade a respirar esse ar, né, fértil, que é o ar de fazer as coisas, até de errar, porque errar é próprio do ser humano, né? Ninguém consegue em atividade nenhuma ter uma margem de 100% de acerto, né? Principalmente uma cidade com toda a problemática, com todas as dificuldades e as vicissitudes que Macaé tem na questão social, na questão de ordenamento solo, desafios para lá de metro, né? Mas havendo o que você está falando, esse ambiente é propício àquilo que nós queremos, que é a qualidade de vida. Nós vamos fazer um intervalo, eu volto daqui a pouco na TV Litoral. Hoje eu estou conversando com Walter Scheles. Eu volto já. Ser brasileiro de sangue ou de coração. Ser gente de sabores, de aprendizado, do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados. Gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares. Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras. Brasil da diversidade, DNA do mundo, DNA Todeschini, coleção identidade, apaixonante como Brasil. Sua vida é uma grande caminhada e para ajudar você,
Seja qual for o momento, a Braseg Seguros oferece seguros para automóveis, condomínios e residências, responsabilidade civil, risco de petróleo, seguro empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. A segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Braseg Corretora de Seguros. O IB, o Instituto de Língua Inglesa, oficialmente reconhecido pela Embaixada Americana, oferece em sua unidade de Macaé cursos normais e intensivos, crianças a partir dos 5 anos, exames de proficiência de inglês da University of Cambridge e Michigan, imersão e conversão. Avenida Nossa Senhora da Glória, 236, próximo ao trevo da Praia Campista, IB Campus, Macaé, 54 anos no Norte Fluminense. O corre-corre do dia a dia não pode ser motivo para você comer sanduíche na hora do almoço. Preserve sua saúde. Vá ao restaurante Malagueta, desfrute de um amplo espaço e sirva-se de várias opções de nossa gastronomia Aquilo. Tudo elaborado pela chefe Paula Abreu. Aceitamos cartões de crédito e vale refeição. Restaurante Malagueta, cuidando do seu bem-estar. No Shopping Tropical Plaza, Rui Barbosa 698, sobre Loja, Centro, Macaé. Cuidado por onde pisa. Piso é na Vilarejo. Evite escorregão na hora de comprar pisos e revestimentos. Maior variedade, maior estoque, melhores condições. Orce, compare e compre. Menor preço garantido. Porcelanato polido 60 por 60 Vivace, R$ 44,90. Piso 45 por 45 Alaska Sedasa, R$ 11,90. Revestimento 32 por 44 Oviedo, branco, Bianco Grace, R$ 22,90. Aproveite! A Vilarejo tem frete grátis e entrega rápida. Vilarejo, a casa é sua! Estamos de volta com o programa Raio X. Hoje eu estou aqui com o Walter Schelles, que já vem a terceira vez aqui no nosso programa. Cada vez que você vem aqui, Walter, mais eu fico com a certeza da qualidade não só do entrevistado, mas do amigo que a gente tem, né, te acompanhando e acompanhando seu pai de longa data e principalmente se referenciando a seu pai. É aquela frase que a gente costuma dizer: mangueira não dá goiaba, né? Mangueira tem que dar manga, né? Bem, vamos falar um pouco do mercado imobiliário, né? Você agora está aí à frente, mais pessoalmente, aqui em Macaé, da atividade imobiliária. Vários lançamentos estão programados para esse fim de ano. Por que esses lançamentos ficaram um pouco parados aí? A gente tinha uma expectativa que alguns lançamentos acontecessem uns 6 meses atrás ou um ano atrás, e agora no final do ano que eles acabaram assim aparecendo. Você tem alguma explicação técnica para isso? O mercado deu alguma retraída ou se esperava uma outra expectativa de início de pré-sal, que agora a gente está vendo aí que o negócio está numa ebulição total. A gente está vendo aí as imobiliárias e na sua principalmente numa atividade de alguns lançamentos agora nesse final de ano. Fernando, nós tivemos 2 lançamentos importantes em Macaé esse ano, que foi o The Flat, que fica ali na Genor Caldas, que foi lançado por 3 empresas, 3 incorporadoras, a Morocó, a 5 e a Interrio, e a Capital participou da venda do The Flat. Aliás, a nossa empresa foi campeã de vendas nesse empreendimento. Depois o Quintas da Glória, lá no Alto da Glória, empreendimento residencial, com 5 torres, mais de 600 unidades, e a Capital, mais uma vez, foi a empresa que mais vendeu, e também foi um sucesso. Então foram 2 empreendimentos de um porte bastante forte, considerando o tamanho da nossa cidade, considerando a realidade de Macaé. Os outros empreendimentos não aconteceram ainda esse ano, não se deram ainda esse ano, por questão de ajustes. Não existe uma razão assim concreta, específica. Não. A incorporadora tem seu tempo, né? Vamos analisar aqui, vamos fazer aqui, ajusta ali, e vai escolhendo o melhor momento de fazer o lançamento. Então, para a região, nós temos alguns bons lançamentos previstos
agora para o fim do ano e para o ano que vem. Seria importante que você dissesse aos nossos telespectadores que acompanham, muita gente que chega a Macaé, né? Nós estamos falando também hoje para o município de Rio das Ostras. Meu abraço a todos os telespectadores lá de Rio das Ostras. Eu tenho recebido vários e-mails de pessoas que acompanham o programa. Nosso muito obrigado em nome de toda a nossa equipe aqui, dessa participação, desse interesse em estar nos assistindo, e nós ficamos aqui imensamente gratos também, agora sendo assistidos também pelo município de Rio das Ostras. E seria interessante você falar, de pontuar algum desses empreendimentos, porque é uma oportunidade econômica de investimento daquele que, ou para negócio, ou para moradia, né? Porque hoje a gente vive numa cidade que tem um ritmo frenético, parece até que nós estamos vivendo em São Paulo, e às vezes as informações ficam um pouco confusas, e uma oportunidade de você de repente detalhar aí o que, pelo menos do seu conhecimento que tem aí no mercado. Fica à vontade para estar colocando isso para o telespectador. Foi bom você falar de Rio das Ostras, Fernando, até para a gente pontuar um pouquinho o lado político, e registrar aqui a minha esperança também em relação à administração de Rio das Ostras. O Sabino já teve experiências anteriores bem-sucedidas. Prefeito 2 vezes, né? Dicas de passagem, bem-sucedidas, e acredito e torço realmente que ele faça um ótimo governo. Até porque já tem experiência e tem vivência. Tem experiência, é um excelente gestor, inegavelmente um excelente gestor, gosta da sua cidade, conhece os problemas de Rio das Ostras. Então, eu acredito muito no governo do Sabino. Acho que a gente vive um momento especial aqui na nossa região. Um momento muito especial, onde você vê o Aloysio aqui e o Sabino em Rio das Ostras. Um ambiente, inclusive, se você me permitir, eu não gosto muito de fazer observações em relação ao nosso entrevistado, acho que é importante a quem está falando e dando suas opiniões, mas isso é de tal maneira importante, mas depende muito da cidadania, depende de cada um de nós. Acho que cada um cidadão, até o político de oposição, acho que uma boa oposição, né, Walter? A oposição é uma ferramenta muito extraordinária de serviço. Como ela faz falta. Quando você tem uma oposição sadia, centrada, colocada, que não está no peleguismo, que não está inventando moda, ou criando factoide, aquelas coisas baratas para poder tumultuar a gestão das pessoas. Eu acho que esse tipo de oposição, e o cidadão, o empresário, cidade do interior é mais fácil, né, Walter? Você quer falar com o prefeito, você sempre dá um jeito, vai ali, é diferente de você estar na capital. Como é que você vai falar com a Haddad? Como é que você vai falar com o Eduardo Paz? Aqui, na pior das hipóteses, você vai encontrar o prefeito tomando um café na esquina, vai estar tomando uma cervejinha na beira da praia. Então, a proximidade com a gestão é muito grande. Então, ao invés de se criar essas dificuldades que não vão levar em nada, até porque o grosso das famílias vai observando, você falou, é a conduta, é o dia a dia que vai mostrando quem é quem. Exato. Não adianta você parecer que você tem que ser efetivamente fato. Eu queria que você dissesse um pouco em relação a essa questão do investimento e dessa participação, o que isso representa na realidade também para o investidor, quer dizer, o investidor encontrar ambiente para que o negócio dele prospere e gere emprego, né? A administração pública eficiente, boa, atrai negócio. E Rio das Ostras já é exemplo disso. Então, quando eu falei do Sabino, eu não falei à toa, porque em Rio das Ostras nós vamos ter o lançamento de um empreendimento muito importante para a região. Eu não falo só de Rio das Ostras, não, eu falo para a região toda. Macaé, Rio das Ostras, todos os municípios do entorno. Nós vamos ter o lançamento agora do Alfamondo, um empreendimento muito ousado, onde 4 incorporadoras estão à frente, as 3 que já participaram do Deflet, 5 em Terrio e Morocó, e ali eles vão lançar agora no final de novembro. Vou fazer um intervalo para você falar com calma, o telespectador nos assistindo, prestar atenção, porque você está me falando agora, mas eu já recebi de alguns 2 ou 3 amigos a informação, Fernando, vai ver o que vai acontecer lá, porque parece que é um negócio, é quase que construir uma nova cidade dentro dali do Alphaville, né? Muito vultuoso e muito importante. E vai mexer com a economia local. Vai mexer com a economia e vai ser bom serviço, e vai ser bom para a região. Oferecer qualidade para as pessoas que vão prestar serviço, dentistas, e profissionais liberais. Vai ser muito bom para a região. Hotelaria, centro de convenções, né? Vamos fazer um intervalo, explica um pouco melhor isso para nós. Eu também gostaria de ter essas informações, e você, telespectador que está nos assistindo, vai poder então ouvir com mais detalhes sobre esses novos empreendimentos e investimentos que estão chegando à nossa região, e que sejam bem-vindos. Eu volto já.
tradição. Ser gente de sabores, de aprendizado, do samba crioulo, dos repentes, ritmos e gingados. Gente de sotaques, de histórias, entalhes, cuias e cocares. Brasil de crenças, de fitas, de mulheres rendeiras. Brasil da diversidade, DNA do mundo, DNA Todeschini, coleção Identidade, apaixonante como Brasil. Sua vida é uma grande caminhada e para ajudar você, seja qual for o momento, a Braseg Seguros oferece seguros para automóveis, condomínios e residências, responsabilidade civil, risco de petróleo, seguro empresarial e ainda seguro de vida, saúde e odontológico. A segurança de um forte aliado torna mais seguro o seu passo. Braseg Corretora de Seguros. O IB, o Instituto de Língua Inglesa, oficialmente reconhecido pela Embaixada Americana, oferece em sua unidade de Macaé cursos normais e intensivos, crianças a partir dos 5 anos, exames de proficiência de inglês da University of Cambridge e Michigan, imersão e conversão. Avenida Nossa Senhora da Glória, 236, próximo ao trevo da Praia Campista. IB o Campus, Macaé, 54 anos no Norte Fluminense. O corre-corre do dia a dia não pode ser motivo para você comer sanduíche na hora do almoço. Preserve sua saúde. Vá ao restaurante Malagueta, desfrute de um amplo espaço e sirva-se de várias opções de nossa gastronomia aquilo. Tudo elaborado pela chefe Paula Abreu. Aceitamos cartões de crédito e vale refeição. Restaurante Malagueta, cuidando do seu bem-estar. No Shopping Tropical Plaza, Rui Barbosa 698, sobre Loja, Centro, Macaé. Cuidado por onde pisa. Piso é na Vilarejo. Evite escorregão na hora de comprar pisos e revestimentos. Maior variedade, maior estoque, melhores condições. Orce, compare e compre. Menor preço garantido. Porcelanato polido 60x60 Vivace, R$ 44,90. Piso 45x45 Alaska Sedasa, R$ 11,90. Revestimento 32x44 Oviedo, branco, Bianco Grace, R$ 22,90. Aproveite! A Vilarejo tem frete grátis e entrega rápida. Vilarejo, a casa é sua! Olá, estamos de volta com o programa Raio X e hoje nós estamos conversando com o Dr. Walter Schelles, que além de ter sido um excelente presidente aqui do OAB, com vários serviços prestados, hoje é um especialista do mercado imobiliário e nós vamos aproveitar o seu conhecimento para que você possa dar dicas aí ao nosso telespectador em relação a esses investimentos, principalmente esse investimento que vai acontecer ali no Alphaville. O empreendimento... Até explica um pouco, é no Alphaville, dentro do Alphaville. Né? Dentro do Alphaville, em frente às casas do Alphaville, as casas já construídas, que a gente chama as casas do Conceito A, que foi o nome que o Alphaville deu à época para lançar aquelas casas. Então ali nós vamos ter o Alfamondo, o nome do empreendimento, vamos ter 389 salas comerciais e 380 unidades hoteleiras. São 2 prédios distintos. As unidades hoteleiras vão ser administradas pela Rede Transamérica. Nossa, uma bandeira extraordinária. Bandeira extraordinária. Conceituada no mundo inteiro. Extremamente conceituada. É um hotel primoroso, o projeto é fantástico, prevê um centro de convenções para mais de 1.000 pessoas, um restaurante também com uma capacidade de mais de 400 pessoas, vaga de garagem para toda a unidade, direito de uso. Olha, você voltando ao assunto, não tem jeito, tem que colocar, Um investimento que de repente a Prefeitura de Rio das Ostras tivesse que fazer, gastar dinheiro público para fazer um centro de convenções, nós vamos ter agora aqui, feito com dinheiro total da iniciativa privada, sem um centavo do dinheiro público, um centro de convenções para mais de 1.000 pessoas. Olha que fantástico, Então nós vamos ter ali 300 unidades hoteleiras. Quem compra essa unidade entra no pool hoteleiro. Ou seja, quem compra, na verdade, está comprando um negócio.
porque vai ser como se fosse um sócio do empreendimento. Vai ter a unidade em seu nome, com escritura em seu nome, bonitinho, direitinho, mas você vai entrar no pool hoteleiro, ou seja, no final do mês você recebe um valor em razão da estadia, em razão do aluguel do centro de convenções, do próprio restaurante, e nós estamos prevendo ali uma rentabilidade em torno de 0,8% a 1%. Então você compra... Uma expectativa, inclusive, até acanhada, porque alguns empreendimentos aqui em Macaé desse gênero já dão hoje muito mais do que isso. Né? Eu mesmo conheço um, e vou até citar o nome, quem fez investimentos, por exemplo, ali no Hotel Comfort, tem uma rentabilidade hoje de 1,5. Então, isso é que é até uma cautela, né? Porque a possibilidade pode ser muito maior. Na verdade, o cálculo, oferta e demanda, o cálculo, né, das incorporadoras é um cálculo conservador. É um cálculo conservador para você não gerar uma expectativa. Mais bom senso. Agora, você prevê, por exemplo, nesse cálculo, você prevê 65% de ocupação, que eu considero uma previsão bem acanhada para a região. Então, você está sendo bem conservador. Então, hoje, você pode tranquilamente dizer que pode ter 70%, 75%, até 80% de ocupação, mas nós preferimos ter uma postura mais conservadora. Então, se você colocar um percentual de 65% de ocupação e uma média diária de 230, 240 ou 220 reais, prevê-se aí uma rentabilidade de 0,8% a 1%. Também o valor do... Também conservador. O valor também conservador. Bastante conservador. E aí, quando eu digo 0,8% a 1%, quer dizer, se você... Hoje, a gente não tem ainda o preço fechado dessa unidade hoteleira. Deve gerar em torno de 240, 250 mil. Em outras palavras, você pagar 240, 250 mil e receber por mês 2.500, 2.200, 2.100. O que é muito mais do que você deixar dinheiro aplicado em banco. Ou alugar, né? Porque alugar você não consegue... E sem ter a preocupação de estar depois pintando, reformando e buscando cliente depois para alugar, porque saiu, entrou de novo. Sem dúvida alguma, eu acho que é uma experiência das melhores. É um belíssimo investimento. E tem as salas comerciais, que eu aposto muito nas salas comerciais para os médicos, para os profissionais liberais, dentistas, laboratórios, clínicas, empresas... Tem estacionamento também? Tem. Você tem direito a uma vaga de garagem. E você está num local muito privilegiado, porque você está próximo da Zona Zen, você está próximo do Parque dos Tubos, do condomínio que fica atrás, do loteamento que fica atrás do Parque dos Tubos, do Antônio Carlos. Ou seja, você tem ali o vetor todo de crescimento da cidade para aquela região. Então, para mim, assim, são favas contadas, que quem investir em sala vai ter um retorno fantástico, seja alugando, e aí você vai conseguir um aluguel bom, diferente do aluguel de uma casa ou até de uma sala comercial aqui na cidade, ou seja, você esperando também a valorização da sala comercial. Ou até utilizando para melhor qualidade do seu serviço. Né? Não, e aí você vê, por exemplo, vários médicos já se interessando pela compra dessa unidade. O sujeito pode ter o médico pode ter um consultório aqui, uma clínica no centro, e atender 2 ou 3 vezes por semana em Alphaville. Você vai estar em frente à Zona Zen, você vai estar perto do Parque dos Tubos. É realmente uma oportunidade excelente. Então, a gente tem sentido uma receptividade muito grande. A capital está fazendo as pré-reservas. E vocês estão dando muita sorte, porque a obra concluída agora para a Prefeitura de Macaé, ali a Norte-Sul, deu ali uma qualidade de transporte que aquilo ali era um grande problema. Né? E outra coisa importante, Fernando, você que adquire, você paga 25% do preço até a entrega da unidade. Como a previsão de entrega é de 30 meses, então uma sala comercial que custe 200 mil, você vai 190, 200 mil, você vai gastar no período de 30 meses 50 mil reais só. Quando você receber a sala, você já vai ter... Um telespectador que está nos ouvindo agora, e nós estamos fazendo isso não como propaganda, viu, telespectador? Nós estamos fazendo com um serviço de quem a gente conhece, de quem a gente sabe do que está dizendo, e aí a gente passa a não fazer propaganda, a gente está prestando um serviço ao cidadão. Quer dizer, é você ter a seriedade, a certeza, e nós aqui nesse programa temos, de quem está conduzindo também esse processo e participando do investimento. Quanto que a pessoa pode dar de sinal? Numa sala dessa que você está falando aí para um dentista, um profissional, quanto que você pode dar de sinal para você entrar nesse processo? Você pode dar um sinal de 5, 6 mil reais
entra. E já entraram no processo. Então, é viável, uma coisa com pé no chão. Pé no chão. Né? Apesar de ser um empreendimento arrojado, mas sem valores exorbitantes. Quer dizer, é alguém que está produzindo, fazendo para vender. Não é para especular, né? Para realizar. Né? Para vender e melhorar a região. Porque eu aposto muito, por exemplo, em salas ali que atendam, inclusive, as empresas que estão instaladas naquela região. Que você precisa, de repente, de uma estrutura administrativa ali, ou de uma estrutura financeira, de um local mais reservado, e você vai ter a oportunidade de comprar essas salas comerciais, entendeu? Bem, Walter, foi um prazer mais uma vez tê-lo aqui. Nós conversamos sobre vários assuntos e eu fico feliz de você retornar aqui ao programa. A casa é sua, quantas vezes quiser pode participar, né, porque você sempre traz uma contribuição do aspecto do jurídico, do aspecto da economia, da sua vivência, de uma pessoa que nasceu, foi criada em Macaé e que produz em Macaé, e com muita justeza o nosso programa aqui abre esse espaço para que você possa externar seu pensamento, externar suas ideias e também aquilo que você vem investindo e produzindo como trabalho para a nossa cidade. Muito obrigado por estar aqui. Eu agradeço pelo convite, Fernando. É um prazer estar aqui participando desse programa com você e espero vir com um intervalo de tempo menor. Acho que esses intervalos nossos estão muito longos. E vamos estar sempre falando de novidades, falando do nosso trabalho e sempre apostando muito na nossa cidade e na nossa região. Muito obrigado a você. E nós estamos no mês que festeja os nossos 13 anos de programa Raio X. E é com grande gratidão, com enorme gratidão, que eu agradeço a todos que durante as minhas idas à rua, quando eu estou aqui nas minhas atividades, na minha vida pessoal, e as pessoas vêm, falam, assiste o seu programa sempre, uma centena de pessoas. É um negócio que gratifica e deixa a gente cada vez mais com a responsabilidade de prestar esse serviço para você, telespectador de Macaé, e também aí do município de Rio das Ostras. Até semana que vem, se Deus quiser. Até lá.